Vamos falar um pouquinho de greve, né? Não é um assunto muito cobrado, mas é bom a gente comentar em um pouquinho, tá? Se por um acaso na prova de vocês vier qualquer coisa sobre greve, vocês vão focar na lei específica, né? Que é a Lei 7783 de 89. Então, tudo o que precisa saber sobre greve está aí nessa legislação, né? Greve, vocês já sabem o que é, né? A paralisação coletiva, né? Todos os empregados ali paralisam todas as suas atividades. É temporária, claro, né? Porque a função da greve é pressionar ali o empregador, né? No sentido aí de fornecer a esses empregados aí as reivindicações, né? Aquilo que eles pedem, tá? Da Lei 7783, eu separei para vocês aí os principais artigos, tá? As peculiaridades aí trazidas pela legislação, né? Olha só, primeira coisa, quando é que uma greve pode ter início? Então, nós vamos lá na letra A, aí desse rol que eu coloquei para vocês, que é o artigo 3º, tá? Que diz o quê? Diz que a greve, ela terá início após a frustração de uma negociação coletiva, tá? Então, ela somente poderá ser realizada após a tentativa de uma negociação, após que uma tentativa de negociação seja em vão, né? Ou seja, não se chegou aí a um consenso, então vamos realizar a greve para pressionar ali o empregador, tá? Então, essa é a frustração da negociação coletiva prevista aí no artigo 3º da Lei 7783, tá? Segunda coisa, o sindicato da categoria profissional, né, ele precisa convocar uma assembleia geral prévia com a finalidade de definir quais são as reivindicações daquela categoria profissional, né, e de definir também como que será realizada aí essa paralisação coletiva. Então, na letra B, eu coloquei para vocês o artigo 4º, que é a necessidade da realização de uma Assembleia Geral prévia, que tem essas duas finalidades. Chegar a um consenso sobre a forma de paralisação e chegar a um consenso quanto às reivindicações que serão realizadas aí, né, o objetivo dessa greve, tá? No artigo 3º, parágrafo único, nós temos a questão do aviso prévio. Então, veja bem, quando uma greve vai ser iniciada, é obrigatório que isso seja avisado, né, previamente avisado. E aí nós temos duas situações que podem acontecer, tá? Nós temos empresas, né, instituições que trabalham com atividades comuns, mas nós temos também as chamadas atividades essenciais, né? Alguns exemplos aí de atividades essenciais, atividades da área da saúde, motorista de ônibus, né, transporte coletivo, área da saúde, área de segurança, tá? Isso tudo a gente chama de atividades essenciais. Quando a greve forem atividades comuns, que são as chamadas atividades não essenciais, o sindicato, ele precisa avisar com 48 horas de antecedência que a greve irá iniciar-se, tá? Se forem atividades essenciais, esse prazo sobe para 72 horas, tá, pessoal? Então, tem essa diferença aí no prazo do início, né, do pré-aviso do início da greve, tá? O sindicato profissional, ele vai avisar a quem? Ao sindicato patronal, se ele existir, e à empresa interessada, tá? Atividade não essencial, 48 horas de antecedência, atividades essenciais, 72 horas de antecedência, ok? Na letra D, nós temos os direitos dos grevistas, né? Então, as pessoas, os empregados que estão em greve, né, eles têm direito aí a não serem persuadidos, né? E são assegurados a esses grevistas o emprego de meios pacíficos, né? Tendentes a chamar mais pessoas para essa greve. Por exemplo, olha só, quando os bancários entram em greve, é muito comum
que o pessoal do sindicato fique na porta do banco, barrando a entrada dos empregados para trabalhar. Essa é uma forma que eles encontram de persuadir aquele trabalhador a aderir ao movimento grevista. Porque quanto mais pessoas aderem ao movimento grevista, mais forte o movimento fica, né? E a pressão sobre a empresa ou o empregador é maior, tá bom? Então, é direito dos grevistas utilizar de meios pacíficos para persuadir outros trabalhadores a aderirem à greve. E isso tem previsão aí no artigo 6º. Marcelo falou aqui no transporte coletivo também, né? Às vezes eles ficam, já viram? Não deixam os ônibus saírem das garagens, né? Ficam ali barrando os ônibus saírem das garagens. É o mesmo movimento que se faz aí em relação a esse exemplo que eu dei dos bancários, tá? No mesmo artigo 6º, no parágrafo 2º, né, a gente tem a possibilidade da empresa frustrar o movimento grevista, tá? E aí o parágrafo 2º, ele fala que é proibido para as empresas a adoção de meios que têm como finalidade constranger os trabalhadores, né? Ou até frustrar aí o movimento grevista, tá? Então, a empresa não pode utilizar-se aí de meios inadequados com essa finalidade, né? Porque eles têm o direito de se manifestar. A greve é um direito constitucional, tá? Tem previsão lá no artigo 7º, tá? Na letra F, né, nós temos aí a livre adesão à greve, tá? Então, veja bem, os grevistas, eles não têm o direito de proibir aqueles trabalhadores que não querem aderir à greve de constranger esses trabalhadores, né? Porque a adesão à greve, ela não é obrigatória, tá? Então, se eu, por exemplo, quero ir trabalhar, quando a gente traz esse exemplo que a gente comentou aqui, né, do sindicato ficar na porta do banco, proibindo o empregado de entrar para trabalhar, desse pessoal que fica na porta da empresa de ônibus, né, que não deixa o ônibus sair, isso não pode ser feito, isso não é legal, tá? Por quê? Porque a adesão à greve, ela é livre, o empregado não é obrigado a aderir a ela, tá bom? Na letra G, o que nós temos? A prestação dos serviços indispensáveis, né, que são aí as atividades essenciais, tá? Então, no caso das atividades essenciais, deixa eu só ver, o problema é depois da greve. Verdade, isso é uma verdade. Na letra G, o que a gente tem? Nessa questão dos serviços essenciais, né, que está exposta aí no artigo 11, nós temos o seguinte: primeiro, o prazo, né, de comunicação da greve é de 72 horas, é o que está no artigo 13, tá, gente? Logo abaixo aí na letra H, né? E tem uma outra situação aí relevante. Em se tratando de serviços essenciais, uma parte do serviço tem que continuar funcionando. Vocês já viram quando tem greve de ônibus? 30% da frota vai continuar rodando, né? Por quê? Porque são serviços essenciais. Mas eu estava dizendo para vocês, voltando então a essa questão das atividades essenciais, que um percentual dos trabalhadores precisa continuar trabalhando, porque nós estamos falando de atividades essenciais. Então, isso acontece na área da saúde, isso acontece, polícia militar, né? Polícia é difícil entrar em greve, mas já entraram, né? Ônibus, tá? Então, parte da frota tem que continuar rodando, beleza? Isso está no artigo 11, tá? O artigo 13 eu já comentei, né? Que é a comunicação aí com 72 horas de antecedência, tanto para o sindicato patronal quanto para a empresa, tá? O percentual, Rose, depende da negociação, tá? Normalmente, ele gira aí em torno de 30%, é o mais comum, tá? 30% tem que continuar, no mínimo, né? Que mais que a gente tem? Na letra I, né, nós temos o chamado abuso do direito de greve, tá? Então, se as normas previstas na Lei 7783 para a greve não forem obedecidas, pode ocorrer aí o que a gente chama de abuso do direito de greve, tá? E isso pode dar até processo, ação trabalhista, né? Onde vai se alegar aí o abuso
desse direito, tá? Suspensão do contrato, né? Nós temos aí a previsão no artigo 7º. Eu já disse isso para vocês, mas eu vou repetir. A greve, ela é suspensão do contrato de trabalho. Por quê? Os empregados não trabalham, também não recebem, tá? Caso, em um acordo posterior, fique combinado que os empregados receberão pelos dias parados, aí a greve deixa de ser suspensão e passa a ser interrupção, né? Porque uma vez que há pagamento dos dias parados, ela vira interrupção. Normalmente isso ocorre como objeto de negociação, porque o empregador não tem obrigação de pagar os dias parados dos grevistas. Por isso, é hipótese de suspensão, tá bom? E, por fim, né, a questão aí da responsabilidade pelos atos praticados, né, que poderão ser apurados aí civilmente e criminalmente também, tá? Através aí das ações próprias, tá bom? O que mais, gente? O lockout. Já ouviram falar do lockout? O que é o lockout? O lockout, ele é como se fosse uma greve do empregador, tá? É a paralisação da empresa por ordem do empregador com o único objetivo de frustrar qualquer tipo de negociação coletiva, né? Ou dificultar aí as reivindicações próprias daqueles trabalhadores, tá? Quando a empresa paralisa as atividades, que é o que a gente chama de lockout, nós temos uma hipótese de interrupção do contrato, porque ela paralisa, mas ela é obrigada a pagar aos empregados os dias em que eles não trabalharam, tá? A gente tem um exemplo, aí eu coloquei para vocês um exemplo claro, né, do lockout, que é a greve patrocinada pelas próprias empresas. Não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi isso acontecer, né? A própria empresa de ônibus patrocina a greve com o objetivo de pressionar a administração pública, por exemplo, pelo aumento do valor, isso, para aumentar a tarifa de ônibus, tá? Isso é um exemplo prático, né? Um exemplo claro do que é o lockout. Só que tem um detalhe, né? A Lei 7783, ela proíbe o lockout. O lockout, na legislação brasileira, ele é ilegal, tá? Então, mesmo que ele ocorra, é garantido a todos os trabalhadores, né, durante esse período aí de paralisação, todos os direitos trabalhistas, tá? Exatamente por essa proibição trazida aí pela própria lei da greve, né, que é a Lei 7783.